Olá. A partir de agora nós estamos gravando a nossa live, então solicito a todos, como de praxe, coloquem seus nomes, número e série no chat para ser computado a presença de vocês. Lembrando que eu vi só para lembrar vocês, eu vi no formulário passado algumas pessoas que responderam o formulário e não estão matriculados. Tive alguns que estão transferidos e outros que perderam a vaga por não estar participando das aulas anteriores. Então, vai ter alguns casos aí que precisam procurar a secretaria da escola. Aqueles que não estavam frequentando devem procurar a secretaria da escola para resolver esse problema. Uma boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que vocês estiverem assistindo essa live. Nós ainda estamos aguardando a decisão aí do secretário da Educação para saber como vai ficar a próxima semana, mas, por enquanto, o que nós temos é aula à distância. Na aula anterior, vou até voltar um pouquinho, aqui, nosso tema da nossa aula hoje, aula 5 e 6, lembrando que cada aula corresponde a 2 aulas, por isso 5 e 6. Tema reforma e contra-reforma, reforma protestante e a contra-reforma protestante. Hoje o pessoal já não chama, alguns historiadores já não chamam mais de contra-reforma protestante, e sim a reforma da Igreja Católica, no caso da contra-reforma. Na nossa aula anterior, nós estudamos o Renascimento, tá aqui os slides do Renascimento, vocês responderam o questionário sobre esse tema. Nós falamos sobre o Renascimento, e no finalzinho da aula do Renascimento, quando nós falamos sobre, acho que foi aqui, a invenção da imprensa de Gutenberg, aí eu dei uma pequena introdução dessas inovações renascentistas, mudança de mentalidade, criação da imprensa, a descoberta da imprensa ali por Gutenberg, né? Não é nem descoberta, criação mesmo. Facilita o desenvolvimento da produção de livros e, com isso, vai facilitar a reforma protestante. Muitos outros já haviam tentado, muita gente, Erasmo de Roterdã, tantos outros filósofos e pensadores da época já tinham criticado a Igreja Católica por causa dos desmandos da Igreja Católica, e com a invenção da imprensa, mais alguns acontecimentos do final, aí, no final do Renascimento, vão criar o clima ideal para a reforma em si. Então, as questões que eu mandei para vocês, hoje eu não vou retomar as questões, porque as questões que eu mandei para vocês foram todas de múltipla escolha, não tinha nenhuma dissertativa. E as de múltipla escolha, quando eu fiz a correção aqui, automaticamente vocês receberam no e-mail. Se vocês não costumam acompanhar o e-mail de vocês, depois dê uma olhadinha lá, que vai estar as respostas das questões que vocês colocaram lá. Qual foi a opção que vocês colocaram e qual é a opção certa. Então, vai estar lá o número de acerto que vocês tiveram. Todos aqueles que tiveram acerto inferior a 5, comecem a se preocupar. Saibam que você, indo nessa mesma direção, vocês vão acabar com nota vermelha em história. Não é só preocupação com nota, mas com a aprendizagem em si. Se alguém não está conseguindo, eu peço que vão perguntando ali, não entendi. Você mandou uma questão aqui sobre a reforma protestante e eu não entendi. Você poderia mandar um áudio aí, você poderia dar uma explicação? No particular, eu mando um áudio explicando para vocês o que eu queria. Então, esse eu não vou ampliar, porque eu já vou voltar para a aula em si. No final da aula, eu termino com a reforma protestante, comportamento imoral do alto clero, corrupção, não cumprimento do voto de castidade, constituição de família e proteção da mesma, ambição, concubinato, ou seja, ter amantes, vida boêmia e vida mundana, luxo e ostentação,
era o que o alto clero estava passando nesse momento. Entre os problemas que estavam, destacar, por exemplo, a venda de indulgência e as vendas de relíquia da Igreja Católica. Então, o Papa, para levantar dinheiro para a construção para manter o seu luxo, né, para manter o luxo do alto clero, e para construir a atual Igreja de São Pedro, a Catedral da Sé, a Santa Sé, ele começa a cobrar indulgência. Ele começa, nós vamos no decorrer da aula falar um pouquinho sobre isso, mas essas cobranças de indulgência e a venda de cargos eclesiásticos vai levar o nome de simonia. Simonia vem da palavra de Simão. Na Bíblia, se não me falha a memória, no livro de Atos dos Apóstolos, vai retratar uma passagem de um homem chamado Simão, que quando os apóstolos estavam andando, pregando pelo mundo, esses apóstolos, eles impunham a mão sobre os enfermos, e os enfermos eram curados, e com isso, esse Simão vendo isso, se não me engano, Simão, se não me falha a memória, se minha memória bíblica não estiver errada, esse Simão era uma espécie de mágico, ele vivia de fazer truques e assim. Quando ele vê os apóstolos impondo as mãos sobre os enfermos e enfermos sendo curado, ele resolve que ele quer comprar, ele pergunta aos apóstolos quanto custaria para eles venderem esse dom, de quando eles colocassem a mão, ele poder curar e fazer milagres e maravilhas. Não me recordo muito bem, não sou muito bom de Bíblia, mas não me recordo muito bem, mas para um dos apóstolos vai, se não me engano, não sei se foi Pedro, não lembro qual foi o apóstolo, que vai ter com Satanás, Simão, que se pensa que pode comprar os dons de Deus. Então a Bíblia condena claramente a compra desses dons, a tentativa de comprar esses dons espirituais, de comprar as coisas do céu. Então a Bíblia vai dizer que não, olha, a salvação é mediante a fé, é mediante a graça. Paulo vai pregar muito sobre a questão da graça. Então, não tem como alguém comprar a sua salvação. E a igreja, nesse período, ela estava muito corrompida e ela está comprando ou vendendo os indulgência e pessoas interessadas em vantagem compravam cargos eclesiásticos. Então, se um nobre lá, nós lembre que na nobreza, para vocês terem uma noção muito clara, vocês lembrem, há um tempo atrás, vamos pensar na Inglaterra. Há um tempinho atrás, nós tínhamos a rainha, que nunca morre, a Highlander, o príncipe Charles, que é o futuro rei da Inglaterra, e Charles vai ter 2 filhos, o príncipe William e o príncipe Harry. Então, assim, se o Harry quisesse se tornar rei, ele primeiro precisava sonhar que a rainha morresse. Essa é o dilema do Charles. Então, a rainha tinha que morrer, Charles tinha que morrer e o William tinha que morrer. Se tudo isso acontecesse, o Harry se tornaria rei da Inglaterra. Aí, o William tem filho. Agora, o Harry tem que torcer para o primeiro filho de William morrer, o segundo filho morrer, para que ele possa aí herdar o trono da Inglaterra. Então, as pessoas, os filhos dos nobres mais novos, se viam, poxa, tinham dinheiro, né? Tinha a herança do pai, mas não ia dar o título de nobreza, o título de rei ou de duque, ficaria sempre para o filho mais velho. Então, essas pessoas compravam para obter as vantagens da igreja, que a igreja, naquele momento, era muito rica. Como a igreja era muito rica, ela querendo
esse cara querendo se manter influente, se manter com um grau de importância, ele ia lá e comprava um cargo de bispo. Comprando um cargo de bispo, ele passava a ser responsável por um território da igreja. Lembrando que a igreja é uma grande proprietária de terra naquela época. Então havia essa questão. Nesse momento, os cargos eclesiásticos, os cargos de alto clero, não eram se dados por fé, era se dado por prestígio, compra. Você poderia ir até o Papa e comprar um título, e aí você ia ser lá um senhor feudal de um determinado território. Então, a Igreja Católica estava completamente corrompida. E isso vai gerar descontentamento, e aí nós entramos no tema da aula de hoje, que é a reforma protestante. Então, toda vez que vocês falam assim, os evangélicos, e alguns vão citar, os protestantes. Se você perguntasse assim para mim, ali, qual a minha religião? Se eu disser, eu sou cristão. Beleza, aí fica dúbio, porque ser cristão, eu posso ser um cristão católico e um cristão protestante. Eu posso ser da Igreja Batista, posso ser da Assembleia, posso ser da Igreja Católica, quadrangular, seja lá qual denominação for. Se eu simplesmente disser que eu sou cristão, não define, em questão mais específica, qual a corrente religiosa que eu sigo. Então, eu posso ser um católico ou eu posso ser um evangélico. Alguns dizem assim, sou crente. Não, os católicos também são crentes. E até mesmo aqueles que não têm uma religião cristã, que possam ser, sei lá, das religiões de matriz africana, eles também são crentes, eles creem em alguma coisa. Eu sou evangélico. Também não me responde, porque os católicos também seguem o evangelho. O que queria ser dizer evangélico? Seguidor do evangelho. O que quer dizer cristão? Seguidor de Cristo. Então, o católico segue a Cristo, os evangélicos seguem a Cristo. Então, como era que se identificou? Nesse momento, só existia, naquele momento, a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica. Tem alguém aparentemente pedindo permissão para entrar. Só um minutinho. A igreja, estamos com 57. É que está com um número bom. A Igreja Católica, o significado de Igreja Católica seria Igreja Universal. Era a única igreja cristã. Era a única igreja cristã naquele momento. Então, era ela que determinava o que era certo e o que não era certo. Era ela que intitulava reis e se o Papa era o representante de Deus na Terra, quando o Papa acusava um nobre de heresia, esse nobre muitas vezes perdia seus títulos, perdia seu dinheiro, às vezes era até expulso, em alguns casos até mortos. Então, o objetivo da nossa aula de hoje após essa aula, que os educandos sejam aptos a reconhecer a importância de valorizar a diversidade das práticas de religião, religiosidade dos indivíduos, grupos sociais representantes de um direito humano fundamental, identificar as manifestações atuais de religião e religiosidade, os processos históricos, sua constituição, reconhecer que a liberdade nas práticas de religião e religiosidade dos indivíduos e grupos sociais representam um direito humano fundamental. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? É que, indiferente do credo que você professe, indiferente da crença que você tenha ou que você não tenha, algumas pessoas não têm religião, mas têm religiosidade. Parece ambíguo, né? Espiritualidade, né? Não vou nem dizer religiosidade, mas tem uma espiritualidade. Olha ali, eu não vou em igreja nenhuma, mas eu acredito em um ser supremo. Não sei se ele é o Deus dos cristãos, se eles é o Deus o Deus dos muçulmanos. Não sei se ele é os deuses das culturas afros, se são os deuses das culturas afro, não sei. Eu sei que existe um ser superior. Então, existem pessoas sem religião, mas que são espiritualizadas. E existem pessoas que não acreditam, que são chamados ateus, que são aqueles que não acreditam em nada transcendente,
que não acredita em nada de um outro plano. Eles vão dizer, não, nossa vida é aqui na Terra, nós temos que viver da melhor forma possível, de forma ética. Não quer dizer que uma pessoa sem Deus, do ponto de vista da religião, que ela é uma má pessoa. Uma pessoa que não tem religião, mas é uma pessoa ética, uma pessoa que respeita a moral vigente, essa pessoa não é boa e nem má em si. Não é a religiosidade, não é a religião que torna alguém bom ou mal. Eu acho que vocês vão encontrar pessoas boas e más em ambos os segmentos. Tem sempre alguém pedindo aqui. De vez em quando toca para mim. Quando toca, consigo. Ok. Então, nós precisamos compreender essa busca da religiosidade, essa busca da espiritualidade que existiu desde que o mundo é mundo. Então, o homem sempre sentiu essa necessidade de tentar explicar o sobrenatural, de tentar explicar a existência. E nesse momento, nós tínhamos uma detentora do saber. Por isso aí que o homem renascentista, que alguns autores renascentistas vão chamar da Idade Média como Idade das Trevas. Por quê? A igreja se colocou como a detentora do saber e era ela quem dizia o que aconteceria, o que deixava de acontecer. Mas dentro dessa mesma igreja, e aí não foi ninguém de fora, não foi alguém sem religiosidade, não foi alguém que não acreditava, que enxergou que estava errado. Não. As próprias pessoas, os próprios renascentistas, eles vão olhar para dentro da igreja e falar, algo está errado. Por quê? A igreja, os líderes não estão vivendo o que estão pregando. Então, a reforma religiosa, a reforma protestante, que nós vamos chamar, eu disse que quando se fala cristão, quando se fala evangélico, não diz quem eu sou, no final eu vou tentar explicar pelo menos o meu modo de ver como se define aí o cristão, como se define as correntes, como seria o politicamente correto falar. A reforma religiosa foi um movimento que divide os cristãos do Ocidente no século XVI. Originou-se de diversas novas igrejas chamadas protestantes, as quais não mais seguiam o comando e a orientação do Papa de Roma. Quebrando a unidade religiosa cristã, a reforma protestante estabeleceu o fim de quase milenário, quase 1000 anos de supremacia eclesiástica na Europa. Então, por quase 1000 anos, a Igreja Católica vai dominar a Europa inteira. Mas aí, quando chega no século XVI, aí há essa reforma religiosa. Aí agora, quando alguém perguntava, qual a sua religião? Aí, aquilo que eu chamo, que eu acho o que seria correto. Qual é a sua religião? Eu sou um cristão protestante. Eu sou cristão católico. Eu sou protestante? Mas de qual denominação? Aí, quando alguém fala assim, eu sou cristão católico, todo mundo já sabe qual é a igreja católica. Quando alguém diz assim, eu sou um cristão protestante, aí eu perguntaria, mas e qual sua denominação? Aí você poderia dizer, batista, assembleiano, presbiteriano, luterano, o nome da denominação, Cristo e Vida, Paz e Vida, a denominação, a placa da igreja, aí tem centenas e milhares de nomes. Mas todos aqueles que não é católico, mas segue o cristianismo, é chamado de protestante devido ao que aconteceu aqui no século XVI. A origem do movimento reformista é a posição que a igreja conservava de maior proprietária de terras em toda a Europa. Controlava, por exemplo, perto de 1/3 das terras francesas e mais de 40% das terras férteis alemãs. O Papa era visto como um estrangeiro que arrecadava impostos cobrando nos feudos, nas igrejas,
além de diversos outros tributos extraídos de todos os cristãos para enviá-los a Roma, dificultando as finanças nacionais. Os reis, fortalecidos com o desenvolvimento dos estados nacionais, opunham-se a tal situação, favorecendo as atitudes contrárias à igreja e seus eclesiásticos, seus líderes. Então, o que acontece? Começa a ter uma mudança de mentalidade. Eu falei para vocês lá no Renascimento, desde o Renascimento cultural, desde as cruzadas, o pessoal começa a olhar e dizer, poxa, tem alguma coisa errada. O Papa fica lá em Roma e vem cobrar imposto da Alemanha, imposto da França. Você era obrigado a pagar o dízimo, porque hoje o dízimo é uma questão de fé. Naquela época, o dízimo era um imposto cobrado de todos os feudos. Então, você tinha que dar a 10ª parte da produção para a igreja. Então, isso não estava sendo bem visto. Por muito tempo, foi tolerado. Por muito tempo, foi permitido. Mas chega um momento que o pessoal fala, opa, esse negócio está errado. Os caras estão cobrando, estão fazendo e desfazendo, e eu tenho que pagar imposto além dos fiéis, ou além dos impostos nacionais, eu tenho que pagar um imposto da igreja. O desregramento moral, que predominava a hierarquia eclesiástica como prática constante de vendas de cargo eclesiástico, levando os sacerdotes e bispos, arcebispos, até papas, exercerem seus cargos pela ambição do título e da posição social. Então, estimulando o mau comportamento do clérigo, o descrédito entre fiéis. Opa, alguém abriu o microfone aí. Se eu não sou um religioso, se eu não sou alguém que acredita e estou lá numa igreja, as minhas atitudes, elas vão contra os ensinamentos. Então, quando alguém lá que não acreditava, quando alguém que não tinha fé naquilo que estava fazendo, e ele vai lá e compra um título, era um absurdo as questões. Porque o cara ia lá e ele começava, poxa, olha, isso é pecado. E o cara, olha, a imoralidade é pecado. E o cara estava lá fazendo os bacanais dentro dos seus palácios. Tinha orgias sexuais dentro dos palácios. O cara pregava contra a gula e eram gordos que nem os porcos comendo, e o melhor da terra era para eles comer. E isso daí a vida moral pregressa. O alto clero, ele tinha o celibato, não poderia ter relação sexual, não poderia casar, não poderia envolver. Mas existe o caso do Papa Alexandre VI, que ele chegou a ter 8 filhos. Então, olha, o cara prega o celibato e tem 8 filhos fora. Ele tinha amantes, tinha concubinas, isso aí vai incomodando os cristãos. Essa venda de diligência por parte das autoridades da igreja começa a comercializar o perdão. Então você tinha lá um rei, você tinha um nobre que viveu uma vida pregressa. Eu acho que eu já li sobre isso, que os homens, né, da Igreja Católica antigamente, eles poderiam ter várias mulheres até o padre, não era? Não é que eles podiam. A Igreja Católica, ela era contra deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar aqui. Só um minutinho. Pronto, liberei mais a entrada de um. A igreja era contra essas práticas, mas as pessoas faziam. O cara dizia que isso era pecado, mas ele fazia. Esse era o grande problema. Então, você tinha lá um nobre pregresso. Ele podia dar perdão a si próprio, né, professor? Lógico, a coisa era muito fácil. Então, você tinha lá, imagina só, um cara no final da vida, ele viveu uma vida de... E lembrando que nessa época, quando nós falamos de fim da vida, não estamos falando de 80, 90 anos. Nós estamos falando de uma época aí, Idade Média, onde um homem de 60 anos era extremamente velho. Então, as pessoas morriam de idade
com 50 e poucos, 60 anos, já morriam, estavam morrendo de velho. Só para vocês terem uma ideia. Não tinha controle da diabetes, não tinha controle da pressão alta, o povo comia o que conservava o alimento era o sal, então o sal era muito utilizado. Então você imagina a quantidade de morte que existia, a quantidade de morte que existia por pressão alta. Não tinha esse controle que nós temos hoje. Então, meu Deus, tem sempre alguém pedindo para entrar aqui, pessoal. Tente entrar com um e-mail Seduc, para que não tenha que ficar interrompendo toda hora, por favor. Todos vocês têm acesso ao Seduc. Então, quando esse cara estava para morrer, o cara viveu uma vida podre. O cara era mau, o cara fez mal a muita gente. E aí, quando ele estava para morrer, mandava chamar o padre. Padre, eu pequei. Para, meu filho. Era a chamada confissão, era da extremunção, sei lá como é que se dizia. Você estava perto a morrer, sentia que os seus dias, a doença estava tomando conta de você, aí você chamava o padre. Padre, pequei. E aí, meu filho, o que foi que você cometeu? Aí começava, ó, padre, senta aí que lá vem história. Eu tive uma vida assim, assim, assim. Minha vida foi pregressa. Ah, meu filho, então, ora aí 1 milhão de Pai Nosso, uns 2 milhões de Ave Maria. Mas, padre, você tá doido. Eu tô morrendo, padre. Não dá tempo. Ah, mas é a penitência. A penitência para o pecado é essa. Mas, padre, eu não tenho todo o tempo do mundo assim, não, para rezar tanto Pai Nosso, tantas Maria. Tô parafraseando, gente. Não. Aí o cara diz, não tem um meio mais fácil aí, não, padre? Com esse negócio de pagar a penitência, vai que não dá tempo. Aí eu vou pagar a penitência, vou ter uma vida aí sofrida por um tempo e ainda vou para o inferno. Ah, padre, dá um jeito aí. Olha, o que você pode fazer é você comprar uma carta, a chamada carta de indulgência, a carta do perdão dos pecados. Então, você doa uma parte da sua terra lá para a igreja, você pode fazer uma doação em moeda de ouro e tal para a igreja, e você recebe aí o perdão dos seus pecados. Você vai passar uns dias lá no purgatório, vai passar um tempinho no purgatório, e depois você vai para o céu. Rapaz, padre, mas ainda vou ter que passar pelo purgatório? Não tem um meio mais fácil, não, padre? Olha, o que pode acontecer é você comprar uma das relíquias sagradas. O que era a relíquia sagrada? Uma lasquinha da cruz de Cristo. Dizem que cerca de 18 crânios de João Batista foram vendidos. Então, lembra que João Batista, para quem é cristão, aí tem uma prática, João Batista ele é decapitado, ele tem a cabeça cortada, e como ele foi decapitado, dizia, olha, nós temos aqui o crânio da cabeça de João Batista. Se você comprar essa relíquia sagrada, olha, é muito cara, mas você vai direto para o céu. Você não vai nem de anjo batendo asa, porque os anjinhos batendo asa pode ter um desconforto ali ao passar pelas nuvens. Você vai ser transladado. É como se estivesse dentro de um elevador direto para o céu. Se você comprar uma das relíquias sagradas, como a lasca da cruz, como os ossos do burrico de São José, lembra do burrico lá de São José, que carrega Jesus Cristo até quando Maria vai ganhar Jesus, São José vai com um burrico lá que transporta Jesus. Olha, um dos ossinhos do burrico de São José, o dedo de Pedro, sei lá. Gente, tudo era vendido, era considerado relíquia. Erasmo de Roterdã, na época, ele vai fazer uma crítica, ele fala assim, se pegar todas as lascas da cruz de Cristo, que foi vendida como indulgência, daria para construir toda a Arca de Noé. Alguns historiadores mais atuais dizem que boa parte da Amazônia seria destruída para tirar a madeira da cruz de Jesus. Porque a cruz tinha um tamanho, apesar de ser grande, não era tão grande assim para tirar tanta lasca para vender. Então, você comprando uma indulgência, você comprando uma relíquia, o espinho da cruz, o espinho da coroa que foi pregada em Jesus. Se você comprasse o espinho, aí você já ia direto para o céu. E essas atitudes vai incomodando. Aí tem as vendas, João Teste,
as vendas de indulgência, como eles montavam as barracas e as pessoas compravam. Antes mesmo de Lutero, teve John Wycliffe, acho que é assim que se pronuncia, professor da Universidade de Oxford, condenava a venda da indulgência, defendia a formação de uma igreja nacional. Essas propostas foram retomadas pelo professor da Universidade de Praga, John Hus. Tanto Wycliffe quanto Hus foram perseguidos, excomungados pela Igreja de Roma. Suas ideias, porém, foram assimiladas por muitos cristãos e passaram a contestar enfaticamente as autoridades do Papa. Então, o que acontece? A gente diz assim, poxa, mas Lutero não foi o primeiro. Teve outros precursores, teve outras pessoas que morreram tentando reformar a igreja. Alguns foram condenados, outros foram excomungados e tiveram que parar de falar, senão iam para a fogueira. Mas, como eu falei para vocês, Lutero vai ter o ambiente necessário. Lutero vai ter o que nós chamamos assim das condições propícias para fazer a reforma. Porque muitos daqueles que... Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar aqui, gente. Meu telefone não para de chegar a mensagem. Muitos daqueles que tentaram ou foram mortos ou foram calados pela igreja. Mas nós estamos ali por volta de 1517, então século XVI, tem um monge, professor da Universidade de Wittenberg, chamado Martinho Lutero. Ele vai rebelar-se contra os vendedores de indulgência. João Testa, dominicano, a serviço do Papa Leão X, que recolhia os recursos para a construção da Basílica de São Pedro. Lutero, revoltado com a desmoralização da igreja, ele vai fixar 95 teses, fácil de encontrar, eu vou falar só sobre algumas, mas é fácil de encontrar essas 95 teses das teses de Lutero na internet. Criticava ferozmente a igreja papal. Em 1520, Leão X ordenou a sua retratação sob pena de ser considerado um herege. Lutero queimou em praça pública a ordem papal, sendo excomungado em 1521. Excomungado naquela época, gente, seria praticamente a mesma coisa de ser mandado para o inferno. Se o Papa é o representante de Deus e ele que excomungasse, seria praticamente a ida para o inferno. Estava condenado, praticamente não. Era a condenação ao inferno. Mas Lutero não vai. Não vai dar atenção. Ele queima, ele vai pegar aquele papel, vai tocar fogo em praça pública e vai dizer não. Só que aí, beleza. Poxa, mas Lutero era o cara, então. Não, gente. Lutero era apenas mais um. Só que Lutero ele vai pegar a situação, um momento favorável, que os príncipes estavam descontentes. Alguns reis, alguns nobres estavam descontentes com a igreja. Os desmandos da igreja estavam incomodando muita gente. E aí, quando Lutero vem com uma nova ideia, com uma nova forma, o cara fala, poxa, será que já que tem um outro meio de eu servir a Cristo e não ser obrigado a cumprir todos esses demandos da igreja, então alguns príncipes vão apoiar Lutero, vão esconder Lutero, vão pôr Lutero lá escondido dentro de seus palácios. Nesse meio termo, Lutero vai escrever a Bíblia, traduzir a Bíblia para o alemão. Traduzindo-se a Bíblia para o alemão, agora e essa Bíblia impressa na prensa de Gutenberg, essa Bíblia vai ser espalhada por toda a Europa ali, por todas as regiões, e agora eu consigo, porque lembre, esse período as missas eram escritas em latim, gente. O padre celebrava a missa numa língua que as pessoas não sabiam. Você só tinha que dizer amém. Então, agora eu estou
com a Bíblia que eu posso comparar. Vocês estão na igreja hoje, se o Ari está pregando lá e falar uma coisa que vocês acham estranha, vocês vão olhar na Bíblia se realmente aquilo aconteceu. Naquela época não tinha como. As palavras do padre, do papa, era a palavra de Deus. Quem era eu para contestar? Então, Lutero vai escrever essas 95 teses, entre elas a tese 21, estão errados os pregadores de indulgência, que dizem que um homem é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais, em troca de um pagamento. 27. Eles pregam que a alma voa para fora do purgatório tão logo o tim-tim do dinheiro jogado na caixa. 45. Os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não socorre depois dá dinheiro para o perdões, não está comprando para si a indulgência do Papa, mas a cólera de Deus. A revolta de Deus. Olha, você está vendo um necessitado, você não ajuda e está achando que dando dinheiro para a igreja você vai ser salvo? Não, você está comprando a cólera de Deus. Então ele vai dizer, não, ajudar o necessitado é uma das missões de todo cristão e não dar dinheiro para a igreja. Porque o Papa não esvazia o purgatório, apenas por caridade se faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica. Então, o interesse do Papa não é tirar ninguém do purgatório. Ele quer apenas, através desse dinheiro, construir uma basílica, construir um prédio, construir uma igreja maior do que o que você possa imaginar. Ele vai dizer, não, pelo amor de Deus. Só um minutinho que alguém me pede para entrar. Pronto. Lutero vai dizer, pelo amor de Deus, não faz sentido. Diz lá no livro, no filme de Lutero, começa com a parte onde ele vê uma senhorinha com a filha aleijada, pulando e saltitando, maltrapida, com a carta na mão, porque ela conseguiu comprar a carta de indulgência, o perdão. Então, ela feliz da vida. Naquela época, acreditava-se que se você tinha um filho aleijado, que nasceu alguém aleijado, era por culpa dos pecados de alguém. Alguém tinha pecado, a criança ou o pai dela. Então, quando essa senhora consegue comprar o perdão, ela sai toda feliz da vida. E Lutero vai dizer, meu Deus, a salvação é pela graça, é dom de Deus. Ninguém consegue ser salvo comprando. Ninguém vai conseguir, dando uma oferta, ir para o céu. Isso daí é um dom gratuito de Deus. E isso vai provocando aí certos desentendimentos. E aí tem as correntes de pensamento. Eu vou tentar adiantar um pouquinho para que nossa aula não seja tão longa. Então, Lutero, eles vão interpretar, então, tem a interpretação de Santo Agostinho, que era um filósofo cristão, a salvação do homem é alcançada pela fé, Tomás de Aquino, que vai dizer que a salvação do homem é alcançada pela fé e pelas boas ações. Então, Santo Agostinho vai dizer, não, a fé é o suficiente. Tomás de Aquino vai dizer, não, você tem que ter fé e tem que fazer boas obras, você tem que praticar a caridade, que é ajudar os necessitados. Simonia, para ganhar dinheiro, o alto clero iludia a boa-fé, as críticas que os protestantes faziam, de milhares de cristãos, comercializando relíquias, religiosidade em geral, indulgência, venda do perdão dos pecados mediante pagamento destinado a financiar obras da igreja, os fiéis podiam comprar a salvação eterna. Essas eram as compras. As ideias luteranas espalharam-se rapidamente por toda a Alemanha, onde encontraram condições favoráveis para a sua difusão. Os nobres camponeses apoiavam Lutero, tanto os nobres como os camponeses apoiavam Lutero. Os nobres, ambicionando apoderar-se das terras da igreja para ampliar o seu poder, apoiam com a decadência feudal. Os camponeses desejavam escapar da situação de miséria que viviam. Parte desses camponeses conheciam
por anabatistas, comandados por um seguidor de Lutero chamado Tomás More, reivindicavam divisão de terra da igreja entre mais pobres. Lutero acusou-se de radicais e apoiou violenta repressão nobres sobre eles, resultando na morte de mais de 100 mil homens. Então, teve um grupo de seguidores de Lutero que eles queriam a divisão da igreja. Lutero não queria. A intenção de Lutero não era formar uma nova igreja, ele só queria que a Igreja Católica mudasse os seus hábitos. Mas quando os seus componentes lá quiseram ser mais radicais, Lutero vai apoiar o combate e mais de 100 mil pessoas morrem. Então vocês vão prestar atenção que a reforma religiosa ela não foi simplesmente uma questão de descontentamento de ideias de fé, de questão de fé. Tinham por trás de tudo isso questões políticas, questões sociais que estavam envolvidas. Então, não foi só o descontentamento de Lutero pelas questões religiosas. Isso também, mas principalmente o apoio da nobreza dos burgueses, porque os burgueses também estavam descontentes, porque já que a igreja condenava o lucro, mas era riquíssima. E os burgueses diziam, poxa, qual é o sentido de eu comercializar e eu não poder lucrar? Então, quando surge a ideia de que o lucro era a bênção de Deus, que você poderia lucrar, era fruto do seu trabalho, você ganhar dinheiro não era pecado, que era uma das ideias do calvinismo, aí eles vão receber o apoio dessa burguesia e vão fortalecer a divisão. O imperador alemão Carlos V inquietou com a evolução reformista e apoiou o Papa, pois julgava o luteranismo um fortalecedor dos nobres. Então, depois de muito confronto entre tropas imperiais e os luteranos, alemães liderado pela nobreza, Carlos V convocou a Dieta, assembleia realizada em Spira, em 1529. Nela, o imperador tentou fazer valer a sua autoridade e determinou a submissão dos luteranos. Os partidários de Lutero, contudo, protestaram contra a decisão imperial, passando a partir de então ser chamado de protestante. Olha lá. De onde surge o nome protestante? Quando estava dividindo a igreja, aí o imperador tenta impor a sua autoridade sobre os luteranos, e aí eles vão protestar contra as decisões do império e do papa. E aí começam a ser chamados de protestante. Somente em 1555, os príncipes alemães ganharam o direito de escolher a religião que desejavam em suas terras, confirmando o triunfo do luteranismo na Alemanha. Então, a partir de 1555, aí o cara diz, olha, cada príncipe, cada governante vai decidir qual a religião quer seguir. Se vai querer seguir a Igreja Católica ou a Igreja Luterana. Essa decisão foi alcançada graças ao acordo assinado entre o imperador católico e os nobres protestantes, que foi chamado de Paz de Ansburgo, lugar onde foi assinado. Em meio à expansão luterana na Alemanha, os conflitos com o imperador Carlos V, o Lutero redigiu a Confissão de Augsburgo, definindo a doutrina protestante sendo elas. Então, agora aqui nós temos a divisão. Até esse período, a igreja, Lutero queria reformar a igreja católica. Já que não conseguiu, agora ele cria a doutrina da igreja luterana. A doutrina tinha por base a teologia agostiniana, defendendo a fé como a única fonte de salvação. Para os luteranos, a Bíblia era a autêntica base da religião, portanto, o culto devia-se reduzir à leitura e aos comentários da Sagrada Escritura. Então, porque a missa tinha toda uma questão em latim, tinha todo... você chega, já recebia a missa pronta e dizia, não. Lutero vai dizer, não. A única fonte de fé, a única fonte de verdade é a Bíblia. É ela que tem que ser lida nos cultos e explicada. Para o luterano, reconhecendo apenas dois sacramentos,
o batismo e a comunhão. Então, o batismo e a Santa Ceia, que o pessoal chama hoje. Então, isso saiu da Igreja Católica. Então, o batismo e a comunhão é um sacramento, é uma ordenança. Não aceitava o culto da Virgem Maria e dos santos negavam a existência do purgatório. Então, os protestantes não acreditam. Não é que a Maria não seja importante. Não, Maria foi a mãe de Deus, mas foi uma mulher escolhida que morreu e está aguardando julgamento. Na ideia dos cristãos protestantes, Maria é apenas uma mulher de fé que foi usada por Deus para nascer o seu filho na terra e que ela foi morta, que ela morreu e está aguardando a ressurreição dos santos, como todos os demais. Não é uma deusa, não é alguém que tenha poder. Isso na ideia dos protestantes. Nos cultos religiosos, adotaram a língua nacional no lugar do latim. Os ministros religiosos deveriam integrar-se o mais possível na comunidade dos fiéis. Abolir o celibato clerical, isto é, o sacerdote pode se casar. Então, só os protestantes aí eles vão dizer, olha, Paulo vai dizer que bom seria que não casasse, mas por causa do pecado que o homem case. Então, ele vai dizer, não tem porquê. Então, por isso que os pastores podem casar e constituir família. Segundo os protestantes, isso não é nenhum pecado. Aí nós vimos as ideias de Lutero e agora as ideias de Calvino. Inspirado no luteranismo, o francês João Calvino publicou em 1536 uma obra chamada A Instituição Cristã, na qual se acham apresentados os pontos centrais do que mais tarde viria se constituir a doutrina calvinista. Sua pregação obtivera rápido sucesso na Genebra, Suíça, onde conquistou posição de chefe político e religioso. Então, na Suíça, em Genebra, o Calvino, João Calvino, ele vai ser um líder religioso e um líder político. Governando Genebra como senhor absoluto de forma intransigente, Calvino criou o Constitório, órgão que controlava a política, a economia e os costumes dos seus cidadãos. O culto e as práticas religiosas estabelecidos pelo calvinista eram simples, resumindo-se apenas um comentário da Bíblia, preces e cantos. Também não se admitia a imagem, só aceitava o sacramento da Eucaristia e do batismo, que é a comunhão e o batismo, que hoje o pessoal chama de Santa Ceia. Defendendo a predestinação, Calvino via no sucesso. Alguém me chamou? Econômico. Beleza. Econômico, a indicação divina dos escolhidos para a salvação. Então, na doutrina calvinista, ao contrário de Lutero, que dizia que a salvação é pela graça de Deus, já Calvino vai dizer o seguinte, nós nascemos predestinados, a predestinação, que é a ideia dos presbiterianos, uma vez salvo, sempre salvo. Para ele, a miséria era a fonte de todos os males, pecados, reconhecendo e exaltando o lucro e o trabalho, passou a ser considerado um pregador espiritual do ideal burguês. Então, ele ia dizer o seguinte, olha, a miséria é fruto do pecado. A miséria é causa dos males do mundo. Então, ter lucro não é pecado. Se você trabalha e você melhorar de vida, isso é a bênção de Deus sobre a sua vida. A doutrina calvinista, adequando às expectativas capitalistas, conseguiu rapidamente a assimilação pelo segmento burguês de toda a Europa. As pregações de João Calvino encontraram seguidores em vários países. E aí, são os três principais reformadores desse período. Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, de quem ele desejava se separar e casar com Ana de Bolena. Então, o rei da Inglaterra, a Catarina, não conseguia ter filho e ele resolve separar dela para casar novamente. O Papa não permite, na Igreja Católica não se permite a separação até os dias de hoje. Então, o líder Henrique VIII, líder do anglicanismo, então, até os dias de hoje, os ingleses, o chefe da igreja inglesa é a rainha Elizabeth. O rei ou a rainha
que governa a Inglaterra, governa também a Igreja. O líder da reforma protestante na Inglaterra foi o próprio Henrique VIII, desejando apoderar-se de terras da Igreja inglesa, retirando assim a base do seu poder temporal. O monarca inglês rompeu com o Papa. Em pretexto usado para isso foi o fato de o rei precisar casar-se novamente, pois do casamento com Catarina de Aragão não tivera filhos para sucedê-lo ao trono. Isso não podia ser autorizado pela Igreja, que defendia a indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Diante de tal situação, o Henrique VIII proclamou-se, por meio do Ato de Supremacia em 1534, chefe da Igreja inglesa, suprimindo os mosteiros católicos, confiscando os bens eclesiásticos e foram incorporados ao Estado. Então, o interesse real do rei Henrique era tomar as terras da Igreja e trazer para o reino da Inglaterra. Muito parecido com a Igreja Católica, em sua estrutura eclesiástica e no cerimonial, a Igreja inglesa, chamada de anglicana, só se consolidaria durante o reinado de Elizabeth I. Em 1566, organizou-se a Lei dos 39 Artigos, verdadeira carta do anglicanismo, incorporando muitos princípios da doutrina calvinista. Agora nós falamos sobre a reforma, brevemente da contra-reforma. A Igreja Católica sofreu um baque e ela vai tentar se reestruturar para prosseguir. A expansão do protestantismo abalou seriamente o tradicional hegemonia da religiosa de Roma, sobre o continente europeu. Opa, olha, engasgando. Para conter a difusão das ideias protestantes, surgiu um movimento denominado Contra-Reforma, que, ao mesmo tempo, buscava fortalecer a Igreja para moralizá-la, adotando as medidas que compuseram a Reforma Católica. O catolicismo foi obrigado a adequar-se a novos valores decorrentes do desenvolvimento do capitalismo comercial, dentre os quais citamos criação da Companhia de Jesus. Então, Inácio de Loyola vai criar os chamados jesuítas. Só um minuto. Pensei que alguém estava pedindo, estava tocando. Pensei que alguém estava pedindo para entrar. Então, a Companhia de Jesus é o chamado jesuítas, seguindo a disciplina militar, constituindo um grupo bem formado, disciplinado, cuja missão principal era combater os infiéis protestantes. Então, jesuítas, nesse período aí da Contra-Reforma, gente, milhares de pessoas morreram. E morreram dos dois lados. Tanto o católico matava um protestante, como o protestante matava um católico. Então, nessa disputa religiosa, eu acho que não é uma questão de santo ou demônio, não. Teve excesso de ambos os lados. Então, assim como a Igreja Católica reprimia violentamente, a Igreja Protestante também. Então, a importância que esses religiosos atribuíram à educação fez com que monopolizassem as instituições. Lembra que as primeiras jesuítas que vieram para cá, junto com Portugal, para catequizar os índios, eles vieram para evangelizar. Então, essa era a ideia. Se nós perdemos membros na igreja na Europa, nesse novo continente que surgiu, nós temos que buscar adeptos. Então, os jesuítas vinham junto com as caravelas para converter os indígenas à Igreja Católica. No Concílio de Trento, de 1545 a 1566, convocado pelo Papa Paulo III, no qual se discutiam problemas do cristianismo. Lá foi organizado o Tribunal de Santo Ofício, onde tinha como função vigiar e normatizar a fé e a vida dos fiéis. No Tribunal de Santo Ofício, eu falei com vocês, mostrei até algumas imagens onde eram punidos e eram julgados as pessoas que iam contra a Igreja Católica. Publicação
perseguição religiosa, então aqueles que não seguiam o catolicismo muitas vezes eram julgados e mortos como herege. Publicação do catecismo, resumo da doutrina católica, então agora sai um resumo, já que a igreja evangélica, protestante lá, eles começaram a fazer o seu credo, refizeram o credo da igreja católica. E aí tem os exemplos de tortura dentro da Inquisição. E aí, só imagens deploráveis de pessoas sendo punidas aí pela igreja por pertencer a uma outra religião ou por ser considerada herege. Uma das práticas mais comuns era a fogueira. Também foi elaborado o Index, relação de livros proibidos, então os católicos começavam a impedir a difusão de ideias protestantes e das vozes discordantes. Então, dentro do grupo católico, olha, os países que ficaram com o catolicismo, eles proibiam certos livros, entre elas a Bíblia luterana e a calvinista. Então, olha, essas obras não podem ser lidas. Obras como Galileu Galilei, Giordano Bruno, Isaac Newton, todas essas obras eram proibidas a leitura pelos católicos. A censura estabelecida com o Index, ao longo do tempo, revelou-se um sério entrave ao progresso cultural e científico da Idade Moderna. Então, ali, quando a igreja começa a proibir a leitura dos cientistas, a leitura de pessoas que pensavam, no caso aí, como Galileu Galilei, que tinha uma visão de mundo, a ideia do heliocentrismo, a ideia de que a Terra não é o centro do universo. Então, se está indo contra a igreja, é proibido. Giordano Bruno, que vai escrever a ideia do panteísmo, que Deus é tudo e tudo é Deus, também era combatido. A Europa se divide. Em meados do século XVI, a cristandade na Europa estava dividida em várias igrejas. Dentro de cada país, as pessoas eram obrigadas a seguir a religião do rei. Então, aqui era o grande problema, gente. Porque temos várias igrejas, mas aí nós temos um entrave. Agora já não é só o Papa. De acordo com a religião do rei, tinha que ser a religião dos súditos. Por exemplo, nas regiões da Alemanha, em que o luteranismo havia sido adotado, os católicos foram perseguidos. Tá vendo? Não só os católicos perseguiram, os protestantes também. Na Espanha e em Portugal, a Inquisição perseguiu os protestantes, judeus e cristãos novos e muçulmanos. Então, nesse período aí é o período onde mataram-se milhares e milhares de pessoas em nome de Deus. Católicos e calvinistas na França. Na França, a divisão entre católicos e protestantes se manifestou-se de forma violenta. A divisão mais acirrada opunha-se os católicos e os calvinistas, chamado na França de huguenotes. Então, os protestantes na França eram chamados de huguenotes. E, apesar da perseguição movida pelo governo católico, os protestantes se expandiram pelo reino, concentrando-se nos centros comerciais mais importantes como Paris, Lyon e Orleans. As tensões entre católicos e calvinistas agravou no reino de Carlos IX. O momento mais grave da crise ocorreu em 24 de agosto de 1572, a chamada Noite de São Bartolomeu, quando cerca de 3.000 huguenotes, ou protestantes, foram massacrados em Paris, a mando da mãe do rei católica Catarina de Médici. O terrível episódio desencadeou uma onda de guerra religiosa na França, que provocou a morte de milhares de pessoas. O conflito só terminou com a promulgação do Edito de Nantes, em 1598, que concedeu liberdade ao culto no país. Então, a França passou por vários conflitos religiosos. Só em 1598, quase no século XVII, que foi editado um edito onde dava liberdade de culto. Cada um poderia seguir a fé que quisesse, não mais a fé do rei. Aí, a Noite de São Bartolomeu, onde milhares de cristãos protestantes foram mortos a mando da mãe do rei, que era uma católica fervorosa. Na Escócia, os calvinistas tiveram como principal pregador John Knox. Adotaram o nome de presbiteriano e organizaram a sua igreja a partir do conselho chamado de presbíteros. Na Inglaterra, os calvinistas foram chamados de
puritanos, predestinado na França os huguenots. Em outros países, como Holanda, Dinamarca, o calvinismo ganhou inúmeros adeptos, confirmando o sucesso da doutrina diante do progresso econômico capitalista. Sugestões de filme: Henrique VII, Lutero, Ana dos Mil Dias e Henrique VIII. Tem alguém acordado ainda? Eu. Diga. Opa, continua 54 presente. Como nós chegamos a 57, ficamos com 54. Não superei a Edileuza. Não precisa até ver se a Edileuza teve 78 com segundos ou foi com os primeiros. Acho que a Edileuza está me enrolando. Mas agradeço a paciência de todos. Tem alguma pergunta, dúvida, sugestão, lamúria? Hoje, você viu, hoje a internet não deu problema. O cabeamento acho que deu certo. Galerinha, alguma dúvida? Pode falar, Jamile. Eu fiquei com uma coisa na cabeça. Você falou bem no comecinho da live que acho que era coisa de herança dos filhos, que mesmo se o homem tivesse um filho mais novo e o mais velho, a herança sempre ia ficar pro mais velho, não era? Isso, E se o mais velho for mulher? Oi? Isso mais velho for normalmente era o filho homem, era quem herdava, gente. Era o mais velho dos homens. Por isso eu falo que não ia prestar eu ir para a Idade Média. Aí quando tipo, o homem só tinha só menina, e a menina precisava casar para ter herança, né? Isso. Ela tinha que ter uma espécie de um preceptor. Marido, né, não? Aí quando ela casasse, aí porque o marido era que ia governar. Por muito tempo isso aconteceu, gente. Aí depois não. Depois nós temos história aí de várias rainhas, como por exemplo a Rainha Elizabeth, que ela é casada, mas quem governa é ela. Mas por muito tempo... Mas demorou muito. A Rainha Elizabeth nasceu muitos anos depois. Muitos anos. Não, mas é isso mesmo. Essa ideia foi mudando ao longo do tempo. E até hoje vocês sabem que há dificuldades que se tem. Então você imagina naquela época. Então não é uma coisa assim... Sim, até hoje o homem é considerado melhor que a mulher. Infelizmente. Não sei por que se perpetua até hoje a questão da ideia da supremacia masculina. Então, você trabalha, a mulher trabalha igual o homem chega, senta no sofá e vai descansar, e a mulher tem que fazer comida, porque é a função dela. Então, você percebe que, infelizmente, até os dias de hoje, lógico, as pessoas, à medida que você vai se esclarecendo, você vai mudando. Mas, e no trabalho a mulher ganha menos que o homem, mesmo tendo o mesmo cargo, né? Isso, tem essa também. Galerinha, eu vou parar a gravação para que nosso vídeo não fique muito longo, mas estarei aqui respondendo qualquer dúvida que possa